Sei que quando eu casei, eu fiz um juramento de que seria na saúde e na doença. Mas eu simplesmente não consegui parar a minha vida. Mas eu também não abandonei o meu ex-marido. E hoje em dia eu vivo em uma casa junto com o meu ex-marido, digamos assim, e o meu atual marido. E sim, eu sou muito julgada por conta disso. Eu casei com o meu primeiro marido muito nova, assim. Eu tinha 20 anos na época e ele tinha 22. Nós nos casamos realmente por amor. Eu amava muito ele também. A gente tinha um relacionamento maravilhoso. Assim, éramos incríveis, sabe? E nós tínhamos, sim, um desejo de construir família, de ter filhos e tudo. Só que a gente foi tentando e a criança nunca vinha. Até que nós resolvemos fazer alguns exames e tudo. E descobrimos que ele tinha problema em engravidar uma outra mulher. Que ele não conseguia engravidar outra mulher. E assim, me veio como um choque. Naquele momento eu fiquei, né, triste, mas eu sabia que não era culpa dele e eu também não o deixaria por conta daquela situação. Nós, inclusive, conversamos e falamos que iríamos adotar uma criança, né? Já que, por meio natural, dessa forma a gente não conseguiria. Então, a adoção também era um ato de amor lindíssimo. E nós, inclusive, chegamos a entrar na fila de adoção. Só que, alguns anos depois que a gente casou, mais especificamente quando eu estava com 27 e ele com 29, ele acabou sofrendo um acidente. E foi um acidente, assim, muito grave, sabe? E ele acabou tendo várias lesões no corpo todo, inclusive na cabeça. Passou por várias cirurgias. E o médico me disse que ele teria muita dificuldade com questão de fala, que a mentalidade dele seria uma mentalidade de criança, que, enfim, toda aquela explicação que agora eu não vou saber exatamente falar pra você, como tudo funcionou, mas basicamente todas as cirurgias, os traumas, tudo mexeram muito com a cabeça dele. E ele nunca mais seria a pessoa que ele era antes. Que ele simplesmente seria uma criança no corpo de um adulto. Naquele primeiro momento, é óbvio, eu falei, nunca que eu vou deixar ele, eu não vou me separar. Eu vou ficar, eu vou cuidar dele, eu vou ser tudo pra ele. Eu fiz um juramento na saúde, na doença e tal. Mas eu era tão nova, 27 anos, sabe? Já estava fadada, digamos assim, a passar o resto da minha vida cuidando de uma criançona, digamos assim. E realmente, gente, a vida nunca mais foi a mesma. Ele nunca mais foi o mesmo. Eu vivia com ele dentro de casa como se eu realmente estivesse cuidando de uma criança. E foi tanto isso que que chegou a um ponto dele começar a me chamar de mãe. Então eu nem sequer mais me considerava a esposa dele. Eu já me considerava a mãe dele, porque ele me chamava de mãe. E às vezes eu até tentava explicar, corrigir e tal, mas ele não entendia. Na cabeça dele eu era a mãe dele. E assim a gente foi vivendo. Só que aí os anos foram passando, o tempo foi passando, e quando eu tava com os meus 32 anos, eu comecei a sentir falta de viver, sabe? De ter uma pessoa, de ter um parceiro, um companheiro com quem eu pudesse conversar, com quem eu pudesse falar do meu dia, com quem eu pudesse realmente ter uma vida de casal. Mas ao mesmo tempo eu não tinha coragem de deixar ele, de abandonar, de largar nem nada. Os pais dele já são falecidos e ele tem apenas irmãos. Só que todos os irmãos casados com suas vidas e nunca em nenhum momento nenhum deles me ofereceu ajuda nem nada do tipo quando eu precisei. Então ele realmente era responsabilidade minha. Então eu não tinha coragem de abandonar, de largar ele, sabe? Mas eu sentia muita falta e todo mundo falava pra mim, principalmente a minha mãe, minha família, minhas amigas, diziam, poxa, tu é tão nova, né? A gente entende que você fez um juramento, a gente entende que casamento tem que ser pra sempre e tudo. Mas é tão difícil quando isso acontece, quando a pessoa tá no auge da vida, sabe? Quando ela quer viver as coisas e tudo. Enfim, depois de muita luta interna mesmo, comigo mesma, eu acabei aceitando conhecer outras pessoas, mas todo mundo que eu conhecia, eu falava da minha situação. Até que eu acabei conhecendo uma pessoa, né? E essa pessoa gostou muito de mim, eu gostei muito dessa pessoa, essa pessoa entendeu o que eu vivia, o que eu passava, entendeu absolutamente tudo e a gente passou a namorar. Eu, claro, mantive aquilo escondido por um tempo, porque eu tinha medo, vergonha dos julgamentos e tudo, mas depois eu não aguentei mais esconder e a gente acabou assumindo. Bom, já faz um ano que ele se mudou para minha casa. Nós não somos casados ainda porque eu legalmente, né, eu sou casada com eu chamo ele de ex-marido, meu filho, né? Eu sou casada com ele legalmente no papel e tudo, então por isso eu ainda não consegui casar com o meu atual marido, que eu chamo de marido porque ele passou a morar comigo. Só que desde então eu tenho que escutar, assim, várias coisas das pessoas, sabe? Ele é ótimo, inclusive ele até me ajuda a cuidar do meu ex-marido. Como ele começou a me chamar de mãe, quando o meu namorado mudou, meu marido mudou pra minha casa, ele passou a chamar ele de pai. Porque era assim que ele identificava nós dois. E ele sempre me deu muito apoio, ele nunca se opôs, ele nunca virou pra mim e falou assim, não, tu tem que mandar ele embora. Nunca, ele foi super compreensível com relação a isso. Porque ele sabe que realmente não tem mais volta. O meu ex-marido é uma criançona, sabe?
Enfim, só que desde que eu resolvi assumir esse relacionamento, eu tenho escutado muitas coisas das pessoas, eu sou julgada, eu sou chamada de vários nomes. A família dele ficou extremamente revoltada, os irmãos. Detalhe, ficaram revoltados, me xingaram, falaram um monte de coisas, mas pergunta se algum deles, pelo menos ameaçou tirar o irmão da minha casa. Não quer ter responsabilidade. E eu não quero acreditar que eu tô tão errada assim de ter seguido com a minha vida, sabe? Eu não quero acreditar que a vida era isso, que agora eu teria que passar o resto da minha vida sozinha e cuidando de uma pessoa que hoje eu vejo como meu filho, não como um marido, sabe? Eu não quero acreditar que isso é errado. Eu sei que eu fiz o juramento pra vida toda, até que a morte os separe e tal. Mas até que ponto esse juramento faz sentido? Até que ponto esse juramento cobre, digamos assim, uma vida? Eu não quero acreditar que eu tô tão errada desse jeito.